Marco, vou fazer aqui uma pergunta para você, aquela, né, pergunta que de bilhões. Coloca fogo no parquinho, né? Essa alta do Ibovespa hoje, né? O JP Morgan disse aqui, agora há pouco, que essa diferença menor de Lula e Bolsonaro é a grande responsável aí, está indicando, né, uma possível recuperação até de chances de uma vitória de Bolsonaro, e esse é o fator positivo que está fazendo aí essa pressão para o Ibovespa. Quero saber se você acredita nessa leitura aí do JP Morgan, por que o Ibovespa está seguindo essa alta, realmente seria aí, né, essa possibilidade de uma volta aí, de uma reviravolta no caso, né, porque as pesquisas mostravam um cenário muito diferente até, né, em relação ao que a gente viu aí nas eleições ontem. Qual que é a sua leitura para hoje? Esse acho que é o principal assunto, né, das eleições de 2022, nesse primeiro turno, em relação a essa diferença das pesquisas. Mas acho que mais importante do que o resultado da eleição presidencial, é em relação ao resultado da Câmara, do Senado, sim. Esse sim já está dado. A gente lembra que a gente não tem segundo turno aqui. Então ele já está feito e a gente já mediu realmente as mudanças. Até a gente fala, a gente ainda tem uma incerteza em relação ao resultado do segundo turno e a gente pode discutir quem que vai voltar, qual que vai ser a mudança, quanto que falta. Isso vai ser o assunto dos próximos 20 e poucos dias, né, daqui até o segundo turno. Mas a grande certeza que a gente tem é que o Congresso, né, seja no Senado, seja na Câmara, ele já está definido e teve sim realmente uma mudança, né, um ganho de peso, principalmente para os partidos considerados de direita nesse momento. Então a gente tem duas leituras aqui. Primeiro, talvez não o Bolsonaro, mas o bolsonarismo sai fortalecido dentro desse resultado. E segundo, mesmo dentro de um possível cenário, né, de uma eleição do candidato Lula, a gente tem um Congresso, né, voltado à direita, ou seja, é aquilo que eu sempre acreditei, a gente não tem espaço para ter intervenções radicais, intervenções nas estatais, e até, por exemplo, hoje a maior alta do Ibovespa, falando aqui sempre trazendo para o mundo dos investimentos, maior alta do Ibovespa, Petrobras e outras ações estatais. Por que a estatal sobe muito hoje? Justamente para ter uma continuidade, expectativa de, né? Ou, pelo menos no curto prazo, 2023, 2024, a gente sabe que no Brasil tudo é possível, mas o cenário base é que vai ser mais difícil, né, independente do governo, de ocorrer alguma mudança radical. Então, o Congresso já está definido. Se a gente pegar realmente ali, que é o considerado centrão, mais também os partidos do próprio alinhados com o governo atual, a gente está falando de maioria, né? E o inverso verdadeiro, a minoria de um possível governo do presidenciável Lula. Então essa acho que é essa leitura, independente, acho que eu concordo em partes aí da fala do JP Morgan, acho que eu concordo muito mais na segunda fala do que na primeira, né? Muito mais em relação ao Congresso em si, do que em relação do que será o segundo turno. O segundo turno, tudo é possível, acho que a gente tem 30 dias, a gente tem realmente um governo atual que sai fortalecido, pelo menos essa está clara, as eleições, né, das duas casas, Senado e para deputado, e a gente tem realmente essa leitura do mercado na segunda-feira, acho que não necessariamente em relação ao presidente, mas em relação ao Congresso, que a gente sempre reforça, né, o poder realmente de decisão do Congresso fica muito mais em relação ao legislativo do que, de fato, ao executivo. Então, é muito mais essa leitura. Não concordo 100% com a fala de JP Morgan, mas entendo o que eles quiseram dizer nessa fala aí, hoje pela manhã, né?